Pessoal, meu nome é Priscila Balderrama, eu sou professora na área de saúde coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a organização do Sistema Público de Saúde no Brasil. Lembrando que essa aula ela faz parte do projeto Saúde e Envelhecimento para a Universidade da Melhor Idade. Então, o que nós vamos discutir nessa aula? Bom, nós começaremos falando sobre o que é o SUS, como surgiu o SUS, como o SUS funciona e quem pode usar o SUS. Provavelmente, a maioria de vocês que estão assistindo essa aula já ouviram falar do SUS. O SUS é o nosso sistema público de saúde, o sistema público de saúde que nós temos aqui no nosso país, que é o Brasil. O nosso sistema público de saúde, que é o SUS, ele possui princípios doutrinários e diretrizes organizativas. Em relação aos princípios doutrinários, nós temos a universalidade, a integralidade e a equidade. A universalidade, ela é um princípio doutrinário garantido na Constituição, e a universalidade, ela visa assegurar a acessibilidade e o acolhimento das pessoas em todos os serviços de saúde. Isso significa dizer que todos os indivíduos, sem distinção de raça, de credo, de condição social, têm direito a utilizar os serviços do SUS. Quando nós falamos em integralidade, nós estamos nos referindo a um princípio doutrinário que visa enxergar o ser humano como um todo, incluindo seus aspectos biopsicossociais, pensando que as ações para o cuidado em saúde, elas devem atender a todas as necessidades de saúde, independente do tipo de serviço que o indivíduo necessita ou em qual ponto de atenção ele esteja. Por exemplo, quando nós pensamos na integralidade, nós pensamos que os indivíduos eles devem ser atendidos de acordo com as suas necessidades, que podem ser resolvidas na atenção primária, que são os postos ou unidades básicas de saúde, mas que também podem requerer cuidados especializados em ambulatórios ou hospitais de alta complexidade. Integralidade, então, significa que dentro do sistema de saúde brasileiro, os indivíduos, eles não apenas têm direito ao acesso universal, mas também ao atendimento a todas as suas necessidades de saúde. E o terceiro princípio doutrinário, a equidade. A equidade, ela define que os indivíduos eles são diferentes. Eles possuem características diferentes, tanto biológicas, psíquicas, culturais e sociais. Os indivíduos eles são diversos. De forma resumida, quando nós pensamos em equidade, nós estamos pensando em tratar de forma desigual os indivíduos desiguais, ou seja, os grupos mais vulneráveis, eles devem receber uma maior atenção para diminuir assim as desigualdades. Em relação às diretrizes organizativas, nós temos a descentralização ou princípio do comando único, regionalização e hierarquização e também o controle social. E o que seria a descentralização? A descentralização ela é um processo em que ocorreu uma redistribuição dos poderes e das responsabilidades de saúde entre as três esferas do governo, ou entre os três entes federativos, União, Estados e município. O foco é que o município ele seja o gestor do sistema de saúde local. Contudo, cada esfera de governo possui autonomia e soberania em suas decisões e atividades, desde que respeitados os princípios e as diretrizes do SUS. Para exemplificar,
Vou colocar uma situação para vocês. Não seria possível que nós tivéssemos uma rede de saúde aqui em Três Lagoas se a contratação de profissionais, se a compra de materiais, de medicamentos fosse de responsabilidade única do Ministério da Saúde. Então, o município ser gestor do seu sistema local de saúde viabiliza que em um país de extensão territorial tão grande quanto o Brasil, todos os municípios tenham serviços de saúde e todos os indivíduos, todos os cidadãos brasileiros tenham acesso aos serviços de saúde. Quando nós falamos em regionalização e hierarquização, nós estamos pensando em uma diretriz organizativa que define sobre a maneira de integração da rede de atenção à saúde, com serviços integrados de maneira regionalizada, organizados e circunscritos a uma área geográfica delimitada para atender às características de uma determinada região. Por exemplo, no Brasil, nós temos muitos municípios de pequeno porte, municípios que só têm unidades básicas de saúde. E a população que reside nesse município também pode ter necessidade de um ambulatório de especialidades, de uma atenção hospitalar. Essas necessidades, elas são garantidas dentro de uma região de saúde. Quando nós temos que os indivíduos eles podem ser atendidos dentro de uma determinada região de saúde e que esse encaminhamento vai ser feito a partir da atenção primária, né? Então são os postos de saúde que encaminham para os ambulatórios de especialidades, para os hospitais, nós estamos falando da regionalização e da hierarquização. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, nós temos ambulatórios de especialidade e hospitais que atendem a toda uma região de saúde e não apenas a um município. Já o controle social ou participação da comunidade é uma garantia de que a sociedade, por meio dos conselhos e das conferências de saúde, serão representadas, poderão participar na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde. Por meio da participação ou do controle social, né, os indivíduos eles podem cobrar melhorias nos serviços, eles podem sugerir ações de promoção e de prevenção à saúde, eles podem sugerir a criação de unidades básicas de saúde e tudo isso por meio dessa diretriz que é o controle social. Quem aqui já ouviu falar dos conselhos municipais de saúde, das conferências municipais de saúde? Se você é um cidadão que mora em Três Lagoas, você pode sim participar das decisões que são tomadas em saúde. Para isso, por meio do controle social, você pode participar do Conselho Municipal de Saúde. Como vocês devem se lembrar, nem sempre nós tivemos um sistema público de saúde universal e acessível a todos os cidadãos brasileiros. O nosso sistema de saúde público, universal, o SUS que a gente conhece, ele só existe graças a uma série de movimentos que iniciaram na década de 70, a partir da reforma sanitária. O movimento de reforma sanitária ele nasceu num contexto de luta contra a ditadura, no início da década de 70. Essa expressão, reforma sanitária, ela foi utilizada para se referir a um conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Então, essas mudanças, elas não abarcavam apenas o sistema de saúde, mas todo o setor de saúde, entendendo que deveria haver uma busca pela melhoria das condições de vida da população. Grupos de profissionais de saúde, a sociedade civil organizada desenvolveram teses e integraram discussões políticas. Esse processo todo ficou conhecido como reforma sanitária. Em 1986, nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde.
A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela foi a primeira conferência em que a sociedade civil pôde participar. Foi a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde que a tese Saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que virou um artigo da Constituição Federal de 88, foi levantada. E já na década de 90, né, mais especificamente no ano de 1990, nós tivemos as leis orgânicas da saúde, a Lei 8.080 e a Lei 8142, que são as leis que dispõem sobre a organização do Sistema Único de Saúde no Brasil. E de onde será que surgiu essa ideia de saúde universal? Quando o Sistema Único de Saúde, o SUS, instituído pela Constituição de 88, ele se baseou na diretriz da universalidade, ou seja, todos os indivíduos, todos os cidadãos brasileiros, independente de classe social, têm direito ao sistema público de saúde. Nós estamos pensando em uma lógica mais abrangente de seguridade social. Então, nós temos um sistema de proteção social abrangente e vamos falar sobre isso no próximo slide. Os sistemas modernos de proteção social, eles surgiram no século XX, com o intuito de diminuir as diferenças sociais que eram criadas pelo capitalismo. Nós sabemos que essa sociedade industrial e capitalista, ela faz com que exista uma diferença muito significativa de salários, de renda e de consumo. Então, a forma com que os estados entenderam para proteger os cidadãos desses movimentos de produção de desigualdade e insegurança foi a criação, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, do financiamento de um grande número de bens e serviços que os cidadãos não poderiam acessar única e exclusivamente a partir de sua renda. E isso os daria um status de cidadania. Então, dentro de uma rede de proteção social forte, a saúde, né, pensada de maneira universal, era uma das modalidades de proteção social que poderia garantir o status de cidadania para o indivíduo, né? De uma maneira mais ampla, esses estados, ou seja, esses países que criaram estruturas de proteção social muito amplas, eles foram conhecidos como estados de bem-estar. Então, os estados de bem-estar social, ou welfare state em inglês, né, é uma palavra de origem inglesa, é como foram designados esses sistemas de proteção social muito amplos, né? E esses sistemas de proteção social muito amplos, eles são produto, né, do histórico de industrialização, da Revolução Industrial que foi vivenciada na Europa. Então, essa Revolução Industrial que fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade, gerou uma estrutura muito desigual em termos de acesso a serviços, né, de saúde, de educação. Então, quando a gente fala em welfare state, né, ou sistemas de bem-estar social, nós estamos falando de um conjunto de serviços e benefícios sociais que eles são promovidos pelo Estado para todos os indivíduos, com a finalidade de garantir uma segurança para esses indivíduos, né? Para que eles tenham um mínimo de base material e de padrão de vida. Então, a gente está pensando na questão da aposentadoria, a gente está pensando na questão da saúde, a gente está pensando na questão da educação. Embora o estado de bem-estar social, o welfare state, ele tenha sido criado no século XIX, né? Os primeiros estados de bem-estar social, eles foram criados no século XIX, ele só se expandiu mesmo no século XX,
no período de pós-Segunda Guerra Mundial. E o objetivo da criação do welfare state era combater os 5 maiores males da sociedade, principalmente, né, numa Europa pós-Segunda Guerra que estava completamente destruída. Então, que males são esses? A escassez, a doença, a ignorância, a miséria e a ociosidade. Então, os welfare states, eles são um mecanismo que neutralizam as características destrutivas da modernização. E a sua essência reside na responsabilidade pela seguridade e pela igualdade por meio de políticas distributivas. E o que são políticas distributivas? Quando nós pagamos impostos e os recursos advindos dos nossos impostos, eles são transformados em serviços públicos, nós estamos falando em políticas distributivas, ou seja, o sistema de saúde público que a gente tem, ele é financiado a partir de impostos, né? A Seguridade Social, né? A previdência que nós temos, ela é financiada a partir da contribuição dos indivíduos. As escolas públicas que nós temos, elas são financiadas a partir do recolhimento de impostos. Então, quando nós estamos falando nessas maneiras de neutralizar as características que são destrutivas da modernidade, a gente não está garantindo que vai haver uma plena igualdade, porém, a gente vai diminuir as desigualdades. Bom, e agora que nós já falamos um pouquinho, né, sobre de onde vem o SUS, essa ideia de sistema de proteção social amplo, né, de saúde, de sistema de saúde universal, nós vamos falar sobre como que funciona o SUS, né, na prática, para você que é um cidadão três-lagoense e quer utilizar o sistema público de saúde. Bom, eu tenho essa figura da pirâmide, né? E nessa figura da pirâmide eu tenho na base a atenção primária, depois eu tenho a atenção secundária e a atenção terciária. Tem um outro desenho nesse slide que tem APS, que é a sigla de Atenção Primária Saúde, no centro, e ao redor dela eu tenho serviços especializados. Então, a UPA, a unidade de pronto atendimento, né, os ambulatórios especializados, que aqui em Três Lagoas a gente chama de SEM, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e o hospital. Por que será que eu coloquei a atenção primária à saúde, né, no centro, de maneira centralizada? É porque o nosso sistema de saúde, ele é baseado na atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde, ela é a coordenadora e a ordenadora da rede de atenção à saúde, do nosso sistema de saúde. Então, um município pequeno, ele não necessariamente vai ter serviços especializados, né? Como a gente já conversou num slide anterior. Mas todos os municípios possuem serviços de atenção primária à saúde. Atenção primária à saúde, ou unidade básica de saúde, UBS, ou posto de saúde, é um local em que são realizadas ações e atendimentos voltados à prevenção e à promoção em saúde. Na UBS, é possível fazer exames e consultas de rotina com equipes multiprofissionais e profissionais especializados em saúde da família, que eles trabalham para garantir uma atenção integral à saúde dentro de uma determinada área de abrangência. Quem aqui utiliza as unidades básicas de saúde sabe que cada unidade básica de saúde tem um território definido, tem os seus bairros, né, que são cadastrados ou adscritos em uma determinada unidade básica de saúde. Então, nesse ponto da rede de atenção, né, a atenção primária à saúde é onde os indivíduos adentram ao sistema de saúde. E para que você consiga ir para um outro ponto de atenção, para um ambulatório de especialidades ou para um hospital de alta complexidade, você precisa ser encaminhado
pela atenção primária à saúde, né? Que é, como eu falei para vocês, a porta de entrada do sistema de saúde. Os sistemas de saúde que possuem uma atenção primária forte e resolutiva, eles são os sistemas de saúde mais bem avaliados pelas pessoas que são usuárias. Então, se a gente for pensar na Europa, né, que tem sistemas de saúde muito fortes, né, que tem sistemas de proteção social muito forte, esses países eles têm uma atenção primária à saúde muito forte. Na atenção primária, é possível resolver de 80 a 90% dos problemas de saúde da população, os problemas que são mais comuns ou problemas que são mais frequentes. E para os problemas que não são possíveis de serem resolvidos na atenção primária, a gente tem os outros pontos da rede de atenção. A atenção especializada, ela é dividida em atenção secundária e atenção terciária, ou também média e alta complexidade, né, ambulatorial e hospitalar. Quando a gente fala de atenção secundária, nós estamos nos referindo aos serviços que são realizados nos ambulatórios, que envolvem atendimento especializado, como ortopedia, cardiologia, neurologia, psiquiatria, oftalmologia, e que aqui em Três Lagoas a gente chama de CEM, Centro Médicos de Especialidades. Então, como que você consegue acessar o CEM, né, uma especialidade médica? Você só vai conseguir acessar o CEM se você for encaminhado pela atenção primária. As unidades de pronto atendimento, UPA, elas também se encontram nesse nível de atenção. Só que diferente dos ambulatórios de especialidades, a UPA ela também é considerada a porta de entrada, ou seja, você pode procurar uma unidade de pronto atendimento sem que você seja necessariamente encaminhado da unidade básica de saúde. A diferença é que a unidade de pronto atendimento, a UPA, ela é para atendimento de urgência e emergência, ou seja, se você precisa de uma renovação de receita, a UPA não é o local que você deve se dirigir. Você deve se dirigir à atenção primária à saúde, a uma unidade básica de saúde, porque o seu acompanhamento, né, o acompanhamento do seu problema de saúde, né, os tratamentos que você faz de maneira contínua, é na UBS que você deve fazer. Tá? Então, a UPA você só vai se dirigir quando você realmente tiver uma situação de urgência e emergência. E também, nesse ponto de atenção, nós temos o SAMU, né? O SAMU ele atende urgência e emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, né? E são serviços de atendimento pré-hospitalar, ou seja, o SAMU é um tipo de serviço que você aciona via telefone quando você está tendo uma urgência e você está fora do hospital. A atenção de alta complexidade são os hospitais gerais de grande porte, né? Então, hospitais universitários, hospitais de ensino e pesquisa, que possuem atenção especializada. São locais que possuem leitos de UTI, centros cirúrgicos grandes e complexos. Eles envolvem procedimentos que demandam tecnologia de ponta e custos maiores, como os oncológicos, os cardiovasculares, os transplantes. E assim, os especialistas que trabalham nesse local, eles são aptos para tratar os casos que não podem ser resolvidos na atenção primária e nem na atenção secundária. E o acesso à atenção terciária, ele se dá a partir do encaminhamento da atenção primária ou da atenção secundária, ou também pela via da urgência e emergência. Por exemplo, quando você sofre um derrame, um acidente vascular encefálico, um AVE, ou quando você tem um infarto e você precisa fazer um procedimento, né, cardíaco
você vai para um serviço especializado, só que aí você entra pela porta da urgência, você não é encaminhado. Você vai ser encaminhado quando você vai fazer um procedimento de maneira eletiva, ou seja, um procedimento que você pode esperar, que você pode agendar. Então, esses serviços que são especializados, de alta complexidade, né, que são os serviços que são demandados por um número menor de pacientes, por isso que eles estão aqui no topo da pirâmide e não na base. Nem todo mundo precisa fazer um cateterismo, nem todo mundo precisa de um tratamento oncológico, nem todo mundo precisa de UTI. As pessoas, elas precisam de tratamento para os problemas de saúde que são mais frequentes e mais incomuns, e não os incomuns. Por isso, a atenção terciária, ela é realizada de maneira mais condensada. Ela é um tipo de atenção que ela é mais cara, ela tem maior densidade tecnológica, que a gente diz. Ela utiliza recursos que são mais caros e que são mais tecnológicos. E por isso é uma atenção que ela é mais concentrada. Nós temos centros de alta complexidade que são de referência, muitas vezes, não só para uma cidade, mas para vários municípios ou até para uma região muito maior, por exemplo, para um estado. E de onde será que surgiu esse modo de organizar um sistema de saúde, né? Essa maneira de organizar um sistema de saúde a partir da atenção primária. Colocar a atenção primária como porta de entrada, né? E a partir dela, os indivíduos serem encaminhados para outros pontos de atenção da rede, para serviços especializados ambulatoriais ou hospitalares. Então, essa maneira de fazer uma organização regionalizada e hierarquizada de um sistema de saúde data de 1920, a partir de uma organização de sistema de saúde que aconteceu no Reino Unido, né? Que foi uma organização proposta por um médico inglês chamado Lord Dawson, que ele fez um relatório chamado Relatório Dawson em 1920, né? Falando que um sistema de saúde coeso, ele precisaria ser organizado a partir da atenção primária e que deveria haver um papel central do médico generalista, que é aquele médico que atua lá na atenção primária. A atenção primária, ela seria a porta de entrada e a partir da atenção primária, os indivíduos seriam encaminhados para atenção secundária, prestada em ambulatórios, e terciária em hospitais. Mais tarde, esse modo de organização de sistema de saúde foi a base da criação do Sistema Nacional de Saúde Britânico, o NHS. Se vocês aqui assistiram televisão na época da pandemia do Covid, vocês devem ter percebido o quanto que os britânicos, eles são orgulhosos do sistema público de saúde deles, o NHS. E o sistema público de saúde deles foi organizado dessa maneira, regional. E o nosso sistema público de saúde, o SUS, se inspirou nessa organização do NHS. E caminhando aqui para o final da nossa aula, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui usa o SUS? Será que todo mundo usa o SUS? Será que tem gente aqui que vai falar, não, eu não uso o SUS, eu não preciso do SUS, ou eu nunca usei o SUS? Bom, a resposta que eu tenho para dar para vocês é que sim, todos nós utilizamos o SUS. E nós não utilizamos o SUS apenas quando a gente se dirige para uma unidade básica de saúde, para um hospital público ou para um ambulatório de especialidades. A gente usa o SUS quando a gente vai num restaurante que é fiscalizado pela vigilância sanitária. A gente usa o SUS quando a gente toma água e a água que a gente toma, ela é fiscalizada e a qualidade dela é garantida por programas da vigilância, o Vigiágua.
a gente utiliza o SUS quando a gente compra um medicamento que ele foi autorizado pela Anvisa. A gente usa o SUS quando a gente sofre um acidente e é o SAMU que vai atender a gente. A gente usa o SUS quando a gente toma vacinas. Portanto, meus queridos, a gente não usa o SUS somente quando a gente vai procurar diretamente por um atendimento médico, fisioterapêutico ou psicoterápico. A gente utiliza o SUS até quando a gente consome um alimento. Bom, essa foi a nossa aula. Nós falamos um pouquinho sobre a origem do nosso sistema de saúde, bem como o seu funcionamento. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que a aula tenha sido clara para vocês e caso vocês tenham alguma dúvida ou algum questionamento, vocês podem encaminhar para o meu e-mail, que é priscilabalderrama@gmail.com. E eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigada!